Pessoal, eu tenho uma grata satisfação de trazer para vocês hoje uma figura emblemática da aquariofilia daqui de Pernambuco, Zilo Lira. Há quantos anos você está no hobby da aquariofilia? Há mais de 70 anos. Mais de 70 anos? Eu comecei no hobby da aquariofilia com 8 anos de idade, mais ou menos. Zilo, então, em que ano foi fundada essa associação em Pernambuco, né, a APAP, Associação Pernambucana de Aquariofilia, Piscicultura e Ictiologia, para quem não conhece, e quais foram os sócios fundadores, esses verdadeiros desbravadores? Bom, o ano que foi fundado, está aqui o registro em cartório, foi em 1º de novembro de 1972. E os sócios fundadores foram Dr. Rubens Scavuzzi, Ayrton Bezerra Lócio, Adeilton Salgueiro Brito, João Patrício Bezerra, João Francisco Nunes Braine, Zilo José Ramos de Lira, Manuel Marques de Melo, Ayrton Francisco Belo Lopes, José Scavuzzi dos Santos, José Estácio Torres Bandeira, Pedro Henrique Barro Belo, Pedro Tasso de Souza e João Scavuzzi dos Santos. A primeira diretoria foi composta por Dr. Rubens Scavuzzi, Adeilton Brito Salgueiro e como secretário e o tesoureiro Ayrton Bezerra Lócio. Antes da fundação da APAP, haviam exposições e mostras de peixes ornamentais aqui em Pernambuco? Como elas eram? Bom, antes da fundação da APAP, todo ano havia exposição no Parque do Cordeiro, Parque de Exposição de Animais. Era inserido na exposição de animais. E nós fazíamos exposição de peixe. Tinha uma pessoa que era muito interessada por isso, funcionário lá do Parque de Exposições, José Geraldo da Silva, que providenciava a fazer as exposições. Né? E como eram essas exposições? Como elas eram? Os aquários eram com móvel completo? Era só o aquário, tampa e bandeja? Como é que elas eram, essas exposições? Geralmente, a primeira exposição que eu participei mesmo foi num espaço reservado, pequeno. Tinha uma prateleira assim com diversos aquários, né? Que tinha poucos expositores. Uma prancha na parede, assim? De cimento? Cimento. Aí depois passou a fazer um local apropriado para a exposição, que até hoje tem esse local. Né? Era justamente numa janela de um prédio lá, que tinha uma plancha na janela e tinha... Então eram poucos aquários. Eram poucos aquários. E os Não, aquários já estavam lá e vocês levavam só os peixes? Não, nós levávamos os aquários. Também. Inclusive, a própria exposição de animais cedia um carro para transportar os aquários nossos. Né? Ou seja, eles pegavam os aquários na casa de vocês e levavam para o parque. E traziam de volta. Traziam de volta, Maravilha, não era bom que fosse assim hoje ainda, né? Porque naquela época ninguém tinha carro, né? Aí nós fazíamos a exposição. Primeiro peixe que eu expus, o primeiro aquário, tirei o terceiro prêmio com um barbo dourado. Só que eu sei que a APAP, depois da sua fundação em 72, ela teve uma quebra, ela teve um tempo inativa. Explica pra gente o que aconteceu para a associação ficar inativa e como foi essa volta. Quando teve a grande cheia aqui em Recife, aí o nosso tesoureiro, que ficava com a documentação, a casa dele foi invadida pelas águas e perdeu toda a documentação.
Aí, a partir daí, houve um esmorecimento, nós deixamos de reunir, ficamos enquanto se reativava novamente, e isso passou um bocado de tempo. A exposição do Cordeiro, nessa época, já era organizada pela APAP? Quando começamos a associação, aí nós reivindicamos fazer a exposição. Fazíamos a exposição e dávamos o troféu. Quando houve a cheia, terminou, aí a exposição continuou, porque sempre havia, antes e depois, né? Havia exposição promovida pelo pessoal da Associação do Cordeiro. Né? A Sociedade Nordestina de Criadores, no caso, né? A Sociedade Nordestina de Criadores. Não mais pela APAP, depois da enchente. Não mais pela APAP, era pelo o pessoal mesmo do Parque de Exposição de Animais. Durante essa quebra da APAP, em função da enchente e da perda de documentos, mesmo assim, algumas pessoas continuaram se reunindo, trocando ideias sobre peixes ornamentais ou promovendo outras exposições. Como é que ficou a aquariofilia no estado nessa época? Os criadores de peixes amigos sempre se reuniam, né, e trocavam ideias e continuava sempre a exposição dentro do Parque de Exposição de Animais. Em que ano retornou a APAP às suas atividades e quem foi que tomou a iniciativa de reativá-la? Naquela época, Marco Vanderlei foi que teve a ideia de reativar a APAP, né? Aí procurou os seus fundadores e nós procuramos o Dr. Rubens, que era o advogado naquela época. Ele foi ao cartório, procurou tirar novos documentos, tirar a segunda vez do documento, e começamos a fazer reuniões para começar a reativar a APAP. Nessa época, quem ainda estava ativo nessa renovação, assim, João Patrício, você, João Patrício, Dr. Rubens, Dr. Rubens, os fundadores. Os fundadores, tinha todos os fundadores, né? Aí nós reunimos e começamos a ideia de reativar. Foi quando então realmente foi reativada a associação e começamos a fazer as exposições por conta da APAP. Do seu ponto de vista, como você enxerga hoje o cenário da aquariofilia em Pernambuco e até no Brasil? Hoje em dia o cenário da aquariofilia está muito desenvolvido, né? Temos muitas lojas aqui já, principalmente no Brasil, muitos criadores, muitos aquariofilistas. Aqui em Pernambuco tem muitos aquariofilistas também, né? Então tá bem desenvolvido. Muito diferente de quando eu comecei, né? Zilo, na sua opinião, a APAP, Associação Pernambucana de Aquariofilia, Piscicultura e Ictiologia, como ela está hoje em relação ao hobby? Bom, hoje ela caminha a passos lentos, né? É feita uma exposição no Parque Cordeiro, mas não segue as normas, não tem nada relativo à APAP. A única coisa que tem relativo à APAP é o nome na camiseta dos expositores, mas o resto, nada que mostre que tem uma associação em Pernambuco. Porque quando reativamos a associação, então passou o Marco Vanderlei a ser o presidente, eu era o tesoureiro. Aí passaram diversas reuniões, diversas diretorias, a diretoria. Ultimamente a exposição quase não tinha nada da APAP. Você fala em termos de divulgação, de né? Divulgação da APAP, quase não tinha nada. De dizer que aquela exposição está sendo promovida por uma associação. Por uma associação, justamente. Aí foi quando eu tomei a iniciativa
de ser presidente da APAP. Aí eu, como presidente da APAP, eu mandei fazer um cartaz. Nós fazíamos as tabuletas com o nome da APAP, tudinho, com o logotipo da APAP. E tínhamos as normas de peixe, tudinho. As regras de exposição. Aí fizemos umas exposições organizadas. Realmente, as pessoas faziam propagandas à parte, as nós faziam propaganda em cartaz à parte, não na bancada da exposição, como hoje em dia bota na bancada da exposição, não é para ser isso, né? Então, Zilo, são muitos anos de aquariofilia, né? Mais ou menos uns 70 anos, não é isso? Mais de 70 anos. Mais de 70, você começou como criança, né? Você tem espécies preferidas no meio desse universo imenso de espécies que são criadas hoje? Quais são as suas espécies preferidas de peixes? A espécie preferida agora são os ciclídeos africanos. Eu tenho outras espécies também, mas a maior parte são ciclídeos africanos. Eu agora tenho diversas espécies de ciclídeos africanos. Já tive muito mais, mas agora já perdi muito, porque não tenho condições agora, com a água daqui não é boa. Né? E eu faço a mesma pergunta, Zilo, em relação às plantas aquáticas. Você tem as espécies preferidas de plantas aquáticas hoje? Eu tenho algumas espécies preferidas, que a espécie preferida é Cryptocoryne, Anubis, tem 3 tipos de Anubis que tem, né? E Echinodorus, principalmente Echinodorus mar, que é lindíssima, né? E essas plantas, que eu já tive mais de 60 variedades de plantas ornamentais quando eu mandava buscar na Flora Brea, com Murilo, Galhardo, como eu falei antes, né? Então, Zilo, eu queria agradecer muito a você por você dar essa oportunidade para a gente de te conhecer melhor e, consequentemente, conhecer um pouco mais da aquariofilia de Pernambuco, né, da aquariofilia do Brasil, da história da aquariofilia. Você abrir as portas da sua casa, a gente sabe, quem conhece você, sabe que você é uma pessoa discreta, né, que não gosta de falar da vida pessoal, não gosta muito de falar, né, e você realmente abriu as suas portas para a gente. Então eu deixo aqui o meu agradecimento em nome de todos, né, todos os seus amigos, pessoas que gostam de você e das pessoas que vão perceber que você representa uma parte importante da história da aquariofilia aqui no estado. Muito obrigado, viu? Obrigado também e até a próxima. Beleza, se Deus quiser.